sejam bem-vindos a esta série de vídeos sobre marketing digital. Deixa eu me apresentar primeiro, eu sou a Rafa Ferraz, sou locutora, comunicadora e uma curiosa. Na verdade, eu não entendo nada de marketing digital e é exatamente por isso que eu tô aqui, porque eu vou entrevistar alguém que entende de marketing digital, que é o André. Tudo bem, André? Tudo bem, e você, Rafa? Tudo jóia. O André é dono diretor, Sócio. CEO, sócio, sei lá, da Post Digital, uma empresa especializada em marketing digital. Isso, nós somos uma agência de Uma marketing digital. agência de marketing digital. Tá. E aí, eu, Rafaela, como locutora, fui procurar o André, e em breve influenciadora digital, que tá na moda esse negócio, eu fui procurar o André pra saber como ele poderia me ajudar com as redes sociais, no caso de locução, ou pra eu adquirir mais clientes, como mestre de cerimônias e tal. Gente, e fiquei muito interessada em entender sobre o assunto, que é muito complexo. E André, acho que o mais interessante foi que eu comecei a ouvir podcast e ver algumas pessoas explicando sobre marketing digital e eu não entendia nada. Aham. E qual foi a proposta que eu fiz pro André? Pra gente fazer essa parceria. Eu, como leiga, perguntar o que você aí queria perguntar pra alguém de marketing digital e tentar fazer com que ele explique de maneira que a gente entenda, né? Porque às vezes é complexo, a gente não entende. Sim. Então, quando alguém de marketing digital vai falar sobre marketing digital, fala uns nomes que parece que só entende quem já entende de marketing digital. O leigo não entende. Eu acho que o legal disso também é que provavelmente eu vou falar algum termo técnico e ela vai me questionar. Vou porque interromper. pra mim é o meu dia a dia e eu vou acabar soltando. O pior é que quando eu faço uma pergunta pra ele e ele explica com respostas que eu não consigo entender e aí ele tem que ficar explicando cada palavra da primeira resposta dele. Aham. Mas então, a ideia é desta série de vídeos, ou se você estiver ouvindo de podcast, que a gente vai transformar em podcast, é você entender o marketing digital e tudo que envolve o marketing digital, suas variáveis, estratégias, ferramentas, técnicas e nomes. Então vamos começar, porque esse primeiro vídeo, podcast, é pra gente falar do marketing digital como um todo. Ok. A gente vai citar muitas palavras, muitas estratégias, ferramentas, e depois a gente vai fazendo um vídeo sobre cada uma Aí nós dessas. vamos focando, né? Isso, exatamente. Então agora é pro pessoal conhecer e entender melhor Legal. o todo, tá? Eu quero te perguntar o que é marketing digital em poucas palavras Ok. ou uma frase. Não, legal. O marketing digital nada mais de uma forma bem sucinta, é comunicação baseado em matemática, né? Uau! Explique melhor. Não, legal. É que assim, no marketing tradicional, quando você coloca um outdoor, né, na rua, você não sabe dizer quantas pessoas passaram, olharam, quantas pessoas foram impactadas, quantas pessoas compraram porque visualizaram o outdoor, né? Já no marketing digital você consegue fazer isso. Você consegue ver em que cidade ele está, em que local, em que horário, se ele estava com celular, se ele estava no desktop, quanto tempo ele ficou dentro da sua página. Mensurar e modificar é muito mais rápido, né? Exatamente. Você consegue ter uma realidade, né? Você consegue ver a real do que está acontecendo e mudar a estratégia. Você entende que talvez a tua campanha, a tua estratégia está performando muito melhor no desktop do que no celular. Isso é uma possibilidade bem difícil, né? Hoje a gente mexe muito mais Mas no no celular do que no desktop. Mas vamos supor que isso esteja acontecendo. Então você consegue, por exemplo, pegar a sua campanha de mídia digital, de links patrocinados e excluir o mobile da campanha. Se você tem muito mais conversão vindo do desktop, para que eu vou investir em mobile? Então eu posso concluir também que se gastava mais dinheiro quando as mídias eram outdoor, rádio, TV, jornal apenas, porque você não sabia exatamente o que ia dar certo, então você usava seu dinheiro em muitas mídias, agora você pode inclusive focar o seu dinheiro como cliente, que eu Sim. digo, numa mídia, uma estratégia mais específica. Isso. Eu não sei dizer se... Então, só uma coisa, desculpa te perguntar. Quando você falou comunicação com matemática, a matemática é justamente mensurar, é isso aí. Exatamente. Você vê esses números, saber interpretar esses números e otimizar esse processo, melhorar o processo, botar o investimento e a comunicação aonde você tem mais retorno. Sendo que no outdoor ou numa propaganda de TV, você não sabe. A TV tá ligada na pessoa, normalmente vai fazer uma outra coisa. Aproveita pra ir no banheiro, aproveita pra... Ou tá pendurada no celular hoje em dia, né?
Então, nesse ponto, os dados são super importantes, né? Tá. Agora, pra gente direcionar. Quando eu falo em marketing, o marketing sempre existiu. Aí veio o marketing digital. Eu entendo que o marketing digital nada mais é do que o que sempre foi marketing no ambiente digital. É isso? Né? É mais ou menos isso. Você mudou as ferramentas, os canais, né? Mas a comunicação não deixa de ser a mesma coisa, né? Você trabalha de forma diferente, né? Sim, e o marketing em si o que você definiria assim também? Eu sei que é complexo, mas o marketing seria a comunicação da empresa com o cliente, isso, estratégias, ações? Com o público, né? E aí o público entra desde quem não é seu cliente, que vai ter a primeira experiência com a marca, conhecer a marca, quem já é cliente... enfim, tudo que você vai se relacionar com o público de interesse, você usa o marketing para isso. Tá. Então, já que o marketing digital é o marketing, é essa comunicação no ambiente digital, quais são esses ambientes online, digitais, que a gente usa no marketing digital? Então, de cara, redes sociais. Sim, é um dos canais que a gente utiliza. Todas. Aí depende muito quem você quer atingir. Ah, ok, mas acho que existem. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, sei lá mais. LinkedIn, olha, já ia esquecendo. Que mais que a gente tem digital? A gente tem o e-mail marketing, a gente tem... sites. O site, aí você trabalha o canal orgânico ou a mídia paga. E tudo isso você utiliza depende muito do objetivo e para quem né? Me tira uma dúvida, site e blog, qual é a diferença? O site, ele pode ter vários formatos, né? Os mais comuns é você ter um site institucional, você ter uma loja virtual, você ter um portfólio, ou um sistema proprietário, né, específico que vai atender um fluxo de demanda da empresa. Então, assim, eu sou um delivery, poderia ter lá um formato que você vê o cardápio e faz sua solicitação pelo site. Ok. Tá? E o blog é um canal mais de conteúdo, onde você entra para passar mais tempo, né? Não é... Por isso que quando às vezes eu entro num site de uma empresa, eu tenho um blog dentro daquele site, que seria como se fosse uma página daquele site para gerar conteúdos que agreguem valor. Exatamente. Olha, agrega valor, isso é tão bonito, não o blog, normalmente a gente utiliza ele como uma das estratégias para gerar audiência, né? A gente quer trazer pessoas que estão pesquisando termos e palavras que estão relacionadas ao serviço que o cliente presta. Tá? Então, no teu caso de locução, então pessoas pesquisando por locução publicitária, mestre de cerimônias. E aí, dentro disso, existem inúmeros termos que essas pessoas podem pesquisar, né? E que vão remeter ao que você pode entregar, né? E aí, se eu tiver não só um site com portfólio, se eu tiver dentro do meu site com portfólio, eu posso ter um blog falando sobre a importância da locução, por que o seu serviço ele pode atingir níveis melhores, você pode ter mais clientes com uma boa locução. E aí, se eu gero autoridade, é isso que eu já aprendi? Aí a gente trabalha alguns conceitos, né? A primeira coisa quando você tem um blog, você imagina o seguinte, a maneira que as pessoas compram hoje é muito diferente de 20 anos atrás. 20 anos atrás, você queria comprar uma TV, por exemplo, você ia até a loja e quem te falava sobre o produto, o que era melhor ou não, era o vendedor. E você tinha que confiar em tudo aquilo que ele estava dizendo, certo? E você tomava essa decisão a partir de um terceiro. Hoje em dia não, você pesquisa na internet, você tem todas essas informações de várias pessoas comparando produtos, fazendo review de produtos, falando mal do produto, falando bem do produto. Você tem especialistas técnicos daquela área que também estão falando sobre o produto e você consegue tirar essa conclusão sozinho. Então o blog ele entra muito nesse processo para ajudar e criar relacionamento com essas pessoas que você sabe, se ela está pesquisando por certos assuntos, que em algum momento ela pode se tornar seu cliente. Né? Então a gente usa o blog muito para isso.
E a gente chama esse conceito de jornada da compra. Eu não vou me aprofundar aqui. Porque vai ser outro vídeo, outro podcast. Ele vale um podcast de 1 hora, 20 minutos, o que for. Mas resumindo, a jornada da compra é um momento em que essa pessoa está para comprar aquele produto. Ela ainda... E aí tem um outro conceito que a gente usa também, que é você produzir o blog conteúdo com foco na dor, né? Naquele problema que ela tem, no sintoma, mas ela ainda não sabe que o seu serviço ou produto resolve. Ela não está pesquisando o produto. Então o blog tem que cobrir isso também. Você não tem que pensar que alguém só vai pesquisar por locução publicitária. Tá, agora importante, a gente estava falando então quais são os canais, ambientes digitais. Okay. Então, a gente falou blog, site, redes sociais. E é importante a gente frisar, nem todo cliente precisa ter um blog. Nem todo cliente precisa estar em todas as redes sociais. Isso vai ser definido com uma estratégia que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Para a gente continuar falando do todo sobre marketing digital, o que uma empresa como a Post Digital ou uma pessoa como você, André, especialista em marketing digital, precisa estudar, dominar? Eu acho que o primeiro ponto é assim, é um estudo constante, né? Quando você acha que sabe demais, é a hora que você vai começar a andar para trás. Porque eu já estou nessa área há mais de 20 anos e o que eu comecei a fazer há 20 anos atrás nem existe mais. Então, e no digital ainda o processo isso, os conceitos caem por água abaixo assim amanhã, né? Então aparece uma tecnologia nova, um algoritmo novo, uma métrica nova. Isso, tudo vai mudando e a gente tem que acompanhar isso. Então, assim, hoje em dia você tem 2 perfis de profissional, né? Você tem um que é mais generalista, né? Que ele consegue entender o todo, né? E essa pessoa consegue trazer para o projeto os especialistas, se for o caso, né? E você tem os especialistas, que eles são focados numa parte do marketing digital. Então, você pode ter um especialista em redes sociais. Ele vai fazer tua comunicação na rede ser muito melhor, né? Ele vai conseguir aumentar a sua audiência, aumentar o engajamento, mas se você não tem uma estratégia complementar, que quando você conquista esse número de seguidores, ou de views, ou de... Você tem uma audiência. Faz o que com isso? Exatamente. Você tem uma audiência lá cativa que te acompanha, mas você não sabe transformar isso em receita, né? Então a gente chama muito isso de métrica de vaidade, que é você ter uma infinidade de seguidores, engajamento, mas você pergunta quanto você vendeu, na proporção dos seguidores e da base do engajamento é um número muito pequeno. Então, assim, você ter só o especialista também não resolve. E aí também é difícil achar alguém que é especialista em tudo. Na verdade, ele vira um generalista. Sim. Né? Então tá tudo bem a gente ter profissionais especialistas, mas a gente precisa dos profissionais que entendam da estratégia como um todo, porque senão a gente pode ficar paralisado no meio de um processo. Sim. Muitos seguidores, porém eu não converto em venda. Eu posso ter também o macro, mas começar a querer fazer vídeo e também não saber como produzir. E aí sim, eu preciso do especialista. Sim, exatamente. Então, é importante a gente entender que, assim, não é qualquer pessoa, porque eu sei fazer você ganhar seguidores, eu sei fazer você ter engajamento, que eu sei realmente de marketing digital. Não. Exatamente. Seguidor, curtida e comentário não paga conta. Eu acho que essa é a frase que você tem que guardar. Eu tenho milhares de seguidores. Ok, tá pagando a conta? E quando uma empresa ou um influenciador digital fala assim, eu preciso de alguém para tomar conta das minhas redes sociais e conteúdo e... quem é esse profissional? É o cara do marketing digital ou pode ser um cara especialista em rede social? É isso que você tá falando. Pode ser, mas... Então ele vai cumprir muito bem um elo da cadeia, né? Só que ele não acaba só naquele engajamento. Você tem que pegar aquele engajamento e transformar aquilo, o que a gente chama de leads, né? Que são os contatos gerados, e para gerar demanda. Isso aí tem que ir para a equipe comercial, e o marketing digital, ele tá muito próximo da venda hoje. Hoje o marketing e as vendas e a área comercial andam praticamente juntas. Então eu até lembrei que eu te fiz a primeira pergunta, o que você estudou especificamente, André? Vamos voltar nessa pergunta.
Olha, eu sou... Vendas, marketing, Eu estudo... redes sociais, YouTube. Na verdade, assim, no meu lazer eu tô estudando. É um negócio meu, sabe? Então, Eu tô desse jeito também, André. eu gosto muito de ler e eu tenho consumido muito vídeo, né? Que é uma forte tendência, né? Vídeo e podcast. Eu ando com fone na mochila, onde eu vou, eu tô de fone, porque eu tô consumindo conteúdo. E eu gosto muito de podcast porque é fácil de consumir, né? Então, assim, eu já me aprofundei muito em links patrocinados, e-mail, me aprofundei em tudo, só que o problema não dá para continuar aprofundando porque muda, né? Então os links patrocinados na época eu me aprofundei faz 2 anos atrás, só que hoje eu tô delegando isso para a equipe, né? Então, só pra gente entender o que o André tá falando, links patrocinados, porque são nomes específicos, seria, por exemplo, link patrocinado é anúncio, seja no Google, no Facebook, no Instagram. Os links patrocinados do Google chama Google Ads, o Facebook Ads, LinkedIn Ads. Então são mídias pagas que tem plataformas por trás e que tem milhares de configurações e estratégias para você usar e recursos que, se você não souber operar, não dá certo. E aí tem muita gente que vai por conta própria e fala, isso não funciona. Funciona. A gente pegou um cliente recentemente que ele tinha 2 campanhas. Eu só olhei uma métrica. A campanha A venda estava R$6, a campanha B estava 30. Eu peguei, desliguei a campanha B e passei para de cima. Dobrou as vendas de um mês para o outro, com uma mudança de 1 minuto. Mas qual que é a diferença? A gente sabe operar a ferramenta, a gente consegue entender os dados, aí entra a matemática. Uma das coisas, se eu não me engano, mais importantes nesse processo do marketing digital é a análise, né? Mensurar. Total. Não, assim... Não existe marketing digital sem analisar... Não existe achismo, eu acho. Toda vez que um cliente vem, isso não tá dando certo, ou isso é aquilo... Vamos olhar os números? Números não mentem. Exatamente. E aí a conversa ela se acerta nesse momento, sendo positivo para nós como agência ou não, né? Porque às vezes a gente não acerta tudo. Então isso quer dizer que a gente pode criar uma estratégia, vocês, agência, criam, e ela pode até não dar certo, mas vocês têm a capacidade de enxergar e mudar. Não, e como a gente faz isso o dia inteiro, antes de consolidar o problema, a gente já começa a entender que não vai dar certo. Você já começa a ter indicadores, métricas que estão com uma performance ruim. E aí você não precisa ir até o fim do prazo para falar isso vai dar errado. Entendi. A gente já consegue reagir rápido. A gente consegue, por exemplo, pelo Analytics, acompanhar em real time os acessos no site, de que estado essa pessoa está. Então, se você está fazendo uma campanha que está investindo muito dinheiro e, sei lá, ela vai durar 24 horas, você consegue acompanhar em tempo real. Isso me veio aqui uma coisa na cabeça que eu nem tinha planejado em perguntar, mas quando eu fui conversar com você, eu achei que eu ia contratar o André, você ia fazer um trabalho e ia me entregar. E aí o André explicou que fazer um trabalho e te entregar pode não dar em nada. Você precisa me acompanhar mensalmente pra falar, olha, isso aqui deu certo, tira essa palavra-chave, tá tendo mais acesso por essa no Google, assim assado. Fazendo uma analogia assim, eu tenho uma bala no revólver e tenho um alvo, certo? Eu tenho um tiro só, a chance de eu acertar, qual é a proporção? A outra é assim, eu tenho um alvo e tenho um cartucho carregado, sei lá, com 10 balas, então eu dou um tiro, mudo o canto, melhora o foco da mira, entendeu? Então eu consigo ir ajustando. Se você estava achando que você ia pegar um dinheiro e gastar de uma vez só e pra nunca mais, você está enganado. Exatamente. Isso aí é a maior das ilusões. Você vai jogar o dinheiro fora. Você tem que se planejar pra pelo menos 1 ano, até porque algumas estratégias, por exemplo, se a gente for falar em outro vídeo vamos falar melhor sobre isso, mas a gente pode ter um anúncio pago no Google para chegar no meu site de forma paga ou orgânico, que é o que todo mundo quer. Porque, aliás, sonho, né? Quando eu pesquiso lá no Google alguma coisa, eu já pulo os anúncios. O cara tá anunciando, ele tá dizendo que ele é bom, eu vou lá pro primeiro orgânico. Eu já tenho essa tendência. Não que eu não olhe pro anúncio. Você e todo mundo. E aí, principalmente o orgânico, quando você conversou comigo, falou, olha, mas isto é uma coisa de longo prazo. Exatamente. Longo prazo é quanto tempo? Você pode botar aí quase 1 ano. E aí também depende muito do momento que o teu site tá.
Se a gente tá lá no zero, cheio de Você tá lá no problema, zero, então você pode. põe E mais aí também tempo. vai mais. E você bota intensidade de produção de conteúdo. Tem um monte de coisa que você faz pra começar a gerar esse volume. E aí tem uma coisa que é conflitante nisso, né? Porque se você consegue fazer isso de uma forma muito rápida no Google, por que você vai pagar anúncio? É. Entendeu? Então, assim, O não Google faz não sentido. O Google não quer que você chegue de forma orgânica muito rápido, porque justamente ele vai perder dinheiro. É isso também? Eu acredito nisso, né? É. Eles falam que não, que é pra deixar E mais não relevante. à toa eles mudam, não sei, depois a gente vai falar sobre esse nome, algoritmo, métrica, o tempo todo. Porque Sim. justamente quando você tá entendendo o que eles fazem, eles mudam pra que você continue tendo a necessidade de pagar. Senão... Isso aí são duas coisas, né? Uma que quando você consegue entender como ele tá fazendo, você consegue escalonar mais rápido esses acessos, e aí ele muda a regra. E outra, tem gente que descobre algumas regras e usa um recurso que chama Black Hat, que são técnicas abusivas, né? Então vou te explicar uma que foi muito utilizada no passado, que é o Keyword Stuff, né? Que você usa as palavras-chave mais relevantes nessa página, né? Então vamos pensar assim, locução profissional, locução publicitária, eu boto elas na mesma cor da página lá embaixo, né? Imagina o fundo No meu site, você diz? Vamos fazer um exemplo, eu pego o teu site lá e coloco lá todas essas variantes dessa palavra-chave de locução na cor branca com fundo branco. Logo, quando eu acesso, eu não enxergo. Sim. Só que o robô lê, ele enxerga. Uau, que incrível. Mas isso não pode fazer. Só que o Google pega. Ele vai lá e fala, a cor da fonte é branca e o fundo é branco. Ah, beleza. Então você tá penalizado. E aí ele te bane da busca. Então ele também faz isso para banir esse tipo de coisa, né? Porque isso tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que te oferece a parte orgânica, né? O SEO, o marketing de conteúdo, falando, eu te boto na primeira posição amanhã, mas corre dessa pessoa. Porque ela vai fazer exatamente isso. E vou dar um outro exemplo. A gente vê pessoas fazendo vídeos no YouTube e colocam títulos que não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo. Ou tem, mas mente, você imagina que é uma coisa e quando você entra é outra. Ah, que ótimo. A pessoa entrou, mas com quanto você reteve essa pessoa? E a gente fica com raiva de ver que tem alguém mentindo. Então não faça isso. A malandragem em nenhuma... em nenhum segmento da vida resolve. Exatamente. E o título é um dos campos que o Google dá mais relevância. Aí precisa entender se ele quis fazer um título apelativo só para você abrir. E aí, às vezes, assim, ele ganha mídia, né? Ele ganha uns centavos lá por visualização. Mas isso não conquista o teu público. Você não quer conquistar um público? Se o público vê que ele abre e você tá mentindo, você não conquistou esse público, conquistou? Não, eu concordo com você, mas tem gente que vive do AdSense, né? Que é quando você tem o canal... A hora que eu abro o seu vídeo e ver uma publicidade, eu recebo alguns centavos por isso. Você bota isso em milhões de visualizações ou milhares. Só de abrir não tem que ter um mínimo de visualização? Tem, né? Não, então ele tem aqueles 5 segundos da propaganda. Esse assunto eu não domino, mas assim, você recebe uma grana por ter esses anúncios vinculados à página. E quando você bota em escala, se o título é atrativo, alguma coisa ele vai ganhar. E o que ele bota um vídeo lá, porcaria, mas faz uma chamada... agressiva, né? Isso já aconteceu comigo também. Você abre um vídeo achando que vai ver uma coisa, não vê nada do que tá lá. Mas a sugestão, não faça isso. Não façam isso, exatamente. Não é legal. Eu acho que assim, o título ele tem que estar muito associado a um problema, né? Então assim, a pessoa vai pesquisar no YouTube, a não ser que você está vendo lazer, essas coisas, mas quando você está com um problema e quer ver um tutorial, uma maneira de executar alguma coisa, você pesquisa pelo problema, né? E aí o título tem que estar atrativo. A thumbnail também influencia muito no clique. Thumbnail, pra quem não sabe, é a imagem, a imagem que você deixa a capinha lá. E eu já li que uma boa thumbnail, que também tem que corresponder com o que tá dentro do vídeo, com certeza, pra não enganar, ela tem 60% mais cliques do que... Porque eu tô estudando, tá, gente? 60% mais cliques do que quando é uma thumbnail ou uma capinha que não é chamativa, atrativa. Exatamente. O ideal, sabe o que é você fazer? Quando você sobe o vídeo, o próprio YouTube já separa 3 imagens. O algoritmo do YouTube, ele varre o vídeo inteiro, ele assiste o vídeo inteiro e já acha as 3 imagens pelo segundo banco de dados do algoritmo que tem mais probabilidade de clique.
Então é ideal você baixar uma dessas imagens e fazer a capa em cima dela. Ai, que dica incrível. Eu tinha visto isso. Ele já faz isso. Ele te dá aquelas 3 opções que ele já acha que vai ser a mais clicada. Isso. Segundo o algoritmo, é a que tem mais probabilidade de clique. Aí, se você quiser, você mesmo vai lá, faz bonitinho. Isso. Você baixa aquela imagem e trata coloca uma capa em cima. André, a gente fala muito sobre estratégias, ferramentas. E aí a pergunta é: me exemplifique algumas estratégias, ferramentas, técnicas que a gente pode usar no marketing digital. Eu sei que é uma pergunta bem ampla, né? Mas então, para te facilitar, eu já ouvi o nome SEO, Inbound Marketing, Marketing de Conteúdo, que tudo isso são estratégias ou ferramentas. Então vamos lá, SEO, o que é? É uma estratégia ou uma ferramenta? SEO é uma técnica, né? Imagina o Google, quando você faz uma pesquisa de palavra-chave, né? Ele vai ranquear aquelas páginas de sites que são mais relevantes para aquele termo. E como é que ele chega nesse ranqueamento? Ele tem um algoritmo que varre todos os sites da internet, né? Ele entra no seu site, lê o site inteiro, e cada página ele entende o contexto daquela página e classifica a partir de alguns termos aquela página, certo? O SEO é uma maneira que você... O que significa Search? Search Engine Optimization. Tá? Otimização para mecanismos de busca. Mecanismos de buscas, famoso Google. Google, tem o Bing. Bing, né? Não sei nem o nome. É tão insignificante que a gente nem lembra o nome dele. Então, o que acontece? Quando o robô vai varrer o site e ler o conteúdo, você tem técnicas de deixar isso mais fácil para o robô ler e ranquear. Você tenta induzir ele, né, a entender aquilo que você quer. Você me deu um exemplo da maçã. Da Apple. Exatamente. Ou maçã. Isso é para você ver como o algoritmo muda, né? Lá atrás, tinha um campo no código do site chamava Meta Keyword. E você colocava as palavras-chave que você achava relevante. Porque ele não tinha a inteligência que ele tem hoje, ele levava muito em consideração esse campo. Né? Hoje em dia ele mesmo entra na página, ele lê o texto inteiro e ele entende o contexto. Ele consegue entender que quando você fala Apple, se é a Apple a fruta ou se é a Apple do Steve Jobs, porque ele vai lá ver Apple, daí ele vê lá iPad, vê Steve Jobs no meio do texto, ele já fala, opa, estamos falando da empresa. Ele consegue ler exatamente o seu site. Então assim, tem muitas técnicas também de SEO que estão caindo por água abaixo, como repetir palavra-chave, porque ele já está conseguindo contextualizar. Então hoje a prática ideal é você construir um texto realmente relevante dentro do assunto que você está abordando, porque o robô vai conseguir interpretar isso e vai classificar melhor. Então isso é SEO, é você saber as estratégias, como fazer esse texto para que o robô lá do Google... Isso, são as técnicas, né? Como as técnicas que você aplica para que ele fique mais legível para o robô, para que ele entenda da forma que você gostaria que ele entendesse. Para que você apareça na primeira página do famoso Google. Exatamente. E isso não quer dizer que você vá aparecer na primeira página. Já falamos que é um processo de longo prazo. Isso, porque assim, você vai ranquear, vamos supor que a gente quer fazer um texto sobre a Apple. Então a gente faz o texto da melhor forma possível, aplica todas as técnicas de SEO e dá, 20 dias, você olha, você está na 4ª página. Aí você tem que continuar esse processo de SEO. Né? Você tem que construir outros textos para linkar para esse texto, você pode atualizar o conteúdo. Aí é que eu não vou entrar nisso, que também isso vale um vídeo e um podcast. Mas aí você tem outras técnicas para ir melhorando essa posição. Né? Por isso que é uma estratégia de longo prazo, porque não é certeza de nada. E depende também de conteúdo, né? Sim. E aí isso é marketing de conteúdo. Exatamente. Você vê que tá tudo meio marketing conectado. Marketing de conteúdo é ferramenta, estratégia? Ou é um... Ele é uma ferramenta, né, que você usa numa estratégia, né? O marketing de conteúdo, aí entra a história da jornada. Então eu fiz essa pergunta, André, pra gente mais ou menos passar por algumas ferramentas, estratégias, né? Então a gente falou de SEO, né? É que vocês falam CEO, mas SEO, né? SEO. SEO.
inbound marketing, marketing de conteúdo e tem muitas outras que a gente vai abordando ao longo de outros vídeos e podcasts aqui desta série sobre marketing digital. Eu quero partir agora para um exemplo mais específico. Vamos ao meu exemplo, para as pessoas entenderem mais ou menos. Então, Rafaela, eu sou uma cliente do André e fui atrás do André porque eu quero aumentar de forma considerável meus clientes. Ou seja, eu sou locutora, trabalho apresentadora, quero ter mais clientes de locução, clientes de mestre, me contratando como mestre de cerimônias. E então eu quero ampliar esses clientes para gerar mais trabalho, gerar mais receita. Ok? Ok. Então, que estratégia mais ou menos a gente poderia... Um exemplo, são muitas possibilidades. Vamos aí traçar uma estratégia mais ou menos para o meu caso. Não, legal. Acho que o ponto de partida que a gente já fez foi fazer um diagnóstico. Não existe uma estratégia de marketing digital bem executada, onde a expectativa cliente e agência esteja alinhada, se você não faz um processo de diagnóstico, que é investigar qual é o momento atual, para entender qual é o esforço que precisa ser feito para chegar no objetivo que você tem. Tá, inclusive quando você faz um diagnóstico, inclui as perguntas que eu preciso responder. Exatamente. Para que você chegue a uma estratégia. Exatamente. Então, que perguntas seriam essas já aí, por exemplo? Então, a gente começa alguns exemplos. Você já faz campanhas de links patrocinados? Faz anúncio? Não. Você tem um blog, produz conteúdo? Tem um site que é um portfólio. Você gera quantos contatos pelo site por mês? Entendi. Qual é o valor médio da venda? Porque que é o tal do ticket médio. Isso, a gente pergunta isso primeiro para poder fazer uma projeção com uma estimativa de retorno onde a conta feche, né? Não adianta você ter um produto que custa, sei lá, R$10. Para fechar essa conta, precisa vender milhares de produtos, né? E aí você tem que fazer um planejamento, uma estratégia que consiga gerar essa demanda para que a conta feche. E nem sempre a conta fecha rápido. Então, o diagnóstico também serve para isso, para falar, E eu sei que quando você fez um diagnóstico, muito baseado no meu site. Porque eu te procurei falando, André, eu queria que as pessoas me procurassem, encontrassem o meu site. Porque eu tava na cabeça com aquele lance do SEO, que é preciso que o meu site seja encontrado. Que as pessoas, quando procurem mestre de cerimônias, locutor publicitário, locutor comercial, locutora mulher, locução feminina, que me encontrem. Aí, o que o André fez? Se existem outros sites com os mesmos serviços do que o meu que são encontrados, como é que o meu site tá? E no caso do meu site, ele realmente funcionava mais como portfólio do que, de fato, algo estratégico para ser encontrado pelo robô. Então, a gente teria um trabalho bem Isso, e inicial, o seu site tinha um outro problema, que ele não estava com foco na conversão, né? Quando você quer gerar demanda, a página tem que estar atrativa e você tem que meio que induzir o visitante a tomar o caminho que você quer, que é ver brevemente o que você faz e pedir um contato. Isso já é uma dica que eu vou dar aqui pra vocês. Ou seja, é um portfólio, o cara foi lá, viu meu vídeo, mas pra ele entrar em contato comigo, ele tinha que mudar de página para entrar em contato comigo. O que é o certo? Ele vê o vídeo, já vê ali. Quer um orçamento? Quer falar comigo? Clique aqui. Isso é um exatamente, exemplo. porque hoje você está no computador vendo um site, vem uma janelinha do WhatsApp, você pode completamente sair fora. Quem não aconteceu isso? Você está numa janela, de repente você vê, passa 2 horas, você vai fechando, tem uma janela que você fala, nossa, eu estava vendo esse negócio. E parei, e perde o foco e perde talvez aquele senso de urgência, né, que você cria. Você fala, eu quero resolver esse problema agora, ele já deixa de ser urgente. E aí você perde uma oportunidade. Então faz toda a diferença. Ainda mais você trazendo isso numa escala, quando você gera milhares de acessos, né? Quando você tem uma estratégia que você gera muita demanda. Isso pode ser muito prejudicial e impactar realmente o resultado. Mas, por exemplo, no seu caso, a gente fez um diagnóstico e aí entra também muito a expectativa da Rafa, que é, olha, eu não quero esperar tanto tempo com o orgânico, eu preciso ter resultados mais rápidos. E aí a gente construiu uma estratégia que é deixar o site um pouco para o segundo plano. Ela deu uma ajeitada no site que já melhorou bastante, mas ele não vai ser o foco agora. Nós vamos partir para uma estratégia... A gente até poderia fazer o anúncio também no Google, né?
Mas a gente também, eu entendi com o André que nesse momento tem uma questão financeira aí que você tem que fazer. É o que o André falou, eu não posso apenas ajeitar o site, colocar lá as palavras-chave para o cara me achar, fazer um anúncio e o André não acompanhar isso mensalmente. Exatamente. Existe um trabalho aí, pelo menos de um ano que eu tenho que fazer com o André. Exatamente. E também a gente conversou sobre a possibilidade, eu vendo não um produto, um serviço, né? Dos clientes que vêm até a mim serem clientes que de repente não entendem o valor da minha locução através do Google, por exemplo. E a gente chegou no LinkedIn, uma rede social que eu nunca tinha trabalhado e que a gente vai começar a trabalhar. E que inclusive exatamente. pode anunciar. Sim, então ela é uma rede de nicho, né? O LinkedIn é negócios e o Facebook é entretenimento. Então, assim, você entra no LinkedIn procurando negócios e oportunidades e no Facebook não. Você não fala, vou contratar uma locutora, uma locução e vou pro Facebook. Você não faz isso. Não faz isso, muito raro. Você pode estar no Facebook e aparecer um anúncio que daí chame a tua atenção porque é uma demanda que você tem. Mas é muito difícil. Mas é muito difícil. Agora no LinkedIn não, você entra com esse objetivo, né, de procurar oportunidade de negócio, relacionamento de business, né? Encontrar pessoas das empresas certas que eu quero Exatamente. me comunicar, o cliente direto, para que eu apareça para esse cliente. E uma outra estratégia é quando a gente fala de e-mail, prospecção. Sim. Eu poderia vou fazer isso, o meu site como portfólio, com a ajuda do LinkedIn, a gente vai mostrar para pessoas, possíveis clientes, o meu trabalho. E aí eu pensei que eu ia escrever um e-mail e tá tudo bem. E aí vem um outro processo, que é uma outra estratégia. Exatamente. Como escrever esse e-mail? O André vai me ajudar, porque ele tem uma maneira da gente escrever um e-mail, de acessar a dor do cliente. Isso, o problema do e-mail é o seguinte, ele é uma ferramenta que a gente usa o dia inteiro, recebe muita coisa bacana e recebe muita porcaria. Né? Então, assim, você precisa se destacar no meio dessa porcaria toda que tá lá. E quando eu falo porcaria, e-mails assim, me compre, promoção, oferta, que você vai lá e se oferta sem saber se a pessoa precisa, se ela tá nesse momento. Então, o ideal é que essa comunicação por e-mail, que ela fale mais do cliente que você quer conquistar do que de você mesmo, né? Então, o ideal é você sempre ir por esse caminho, que você vai conseguir mais fácil a atenção dele. E tem muito mais fácil você falar assim para eles uma dor que ele tá no momento, que isso vai despertar o interesse, do que eu falar, me compre, né? Então, acho que o caminho é por aí. E só mais um ponto para concluir, que é importante, é que prospecção no digital, né, por e-mail, para lead, que você não tem um relacionamento, que não foi uma indicação, e que acontece muito, as pessoas desistem muito rápido. Ela tenta 1, 2 vezes o contato e desiste. E existem pesquisas que a média de tentativas para você conectar, para você conseguir uma primeira resposta, são 7 tentativas. Uau! E por isso que a gente usa automação, porque não dá para você fazer isso na mão. Que é o tal do mail marketing, né? Você já programar, você manda o primeiro e-mail, Isso. Automaticamente eu já deixo um segundo e-mail que tantos dias depois vai ser... Isso, a gente chama isso de cadência. Ok. É uma cadência de prospecção. Então, na estratégia que a gente... eu não sabia isso. 7 tentativas até a pessoa, de repente, responder? Na média, né? Às vezes você pode ter uma resposta rápida, às vezes pode mandar 14 e ninguém te responder, mas na média vai ficar em 7. E aí você precisa ter um discurso que conecte todas essas mensagens. Pra que você também não fique chato. Exatamente. Então, você precisa construir esse enredo para você poder falar com essas pessoas sem ser muito intrusivo. Você tem que dar o espaçamento certo e tudo, de novo, cai nas métricas. A gente vai ver qual e-mail tá abrindo mais, qual e-mail tá tendo mais retorno. Você faz se foi com foto, sem foto, Isso. se foi com o portfólio já o ali ou assunto, não. o subject, se ele foi atrativo ou não, se as pessoas estão... se você faz uma mudança de subject, se tem mais cliques... Subject é título. O assunto, né? O assunto. E aí entra uma outra ferramenta que é teste AB, que eu consigo ter 2 mensagens, eu faço pequenas mudanças, a ferramenta divide essa distribuição dessa mensagem, vai metade, mensagem A, metade... que legal, vai eu pra escrevo metade, de uma maneira para uma parte, para uma galera, e de outra maneira para outra galera. O melhor resultado, a gente adota essa estratégia e passa tudo. Aí o segredo aqui é você não fazer grandes mudanças, você muda um ponto, porque se você muda muitos pontos,
você não vai saber qual que deu certo Entendi. ou que deu errado. É igual o cara que começa a fazer dieta e aí ele muda a alimentação, ele começa a fazer. A gente, né, a mulher, começa a fazer coisa de estética, aí vai pra academia e você fala, o que deu certo? Exatamente. Eu vou parar alguma coisa. Aí para sei o lá, quê? não tô aguentando financeiramente, eu não tenho tempo. É. Qual que eu paro? Você não sabe. você não Então sabe. a gente precisa fazer esse processo em etapas. Então faz uma mudança, elege Gente, o A ou o B como vencedor. Olha o comparativo que eu fiz, né? Mas é mais ou Mas menos é mais ou isso. menos isso. É É. uma boa analogia. Mas aí a gente vai adotar esse processo. A gente vai trazer um caminho teoricamente mais curto para ela se capitalizar, para a gente expandir. Porque esse caminho mais curto ele é mais oneroso no longo prazo, né? Porque o Sim. orgânico, você conquista o tráfego, ele vai só aumentando e você consegue ter mais resultado com um investimento menor. Você tem um investimento maior no começo, né? Por um tempo bem maior do que o processo que a gente vai fazer, que a gente chama de outbound, né? Que a gente vai... Então calma aí, ó, já tem um outro nome aí, outbound. Seria uma ferramenta, uma estratégia? Uma técnica? É uma técnica, um framework, vamos dizer, um formato, né? Tá. Então a gente... no outbound, o que a gente faz? A gente vai atrás do perfil ideal, né? Ok. No inbound, nos links patrocinados, é o inverso. A pessoa acha a gente. A pessoa acha a gente. Nós vamos fazer o inverso. Nós já vamos direto no foco. Agora, eu posso mudar esse foco, é porque assim, eu tô com uma certa urgência, então a gente vai nesse foco, tem uma questão financeira e depois a gente pode... então agora o foco é outro. Quero começar que as pessoas me encontrem naturalmente. Sim, exatamente. E rede social, a gente, por exemplo, a gente não teve... Eu tô lá com as minhas redes sociais, eu tenho uma coisa de querer ser influenciadora e que a gente vai trabalhar de outro jeito as redes sociais. A Rafaela, locutora e mestre de cerimônias, a gente encontrou essa estratégia mais de e-mail marketing, LinkedIn e futuramente, quem sabe, o orgânico, não é isso? Exatamente. A gente não focou muito em rede social nesse momento pra isso. Exatamente. Na verdade, assim, tudo vai muito também... Em outras redes sociais. E vai muito também do quanto você está disposto a investir. O ideal era fazer tudo isso junto. Porque aí você tem várias estratégias. Mas requer tempo, Isso. saco, Exatamente. dinheiro. Então, às vezes, não dá pra se ter tudo. Exatamente. A gente escolhe qual e é a olha, urgência. isso, o que está acontecendo com a Rafa é o que mais acontece. Não é muito difícil. A gente só consegue vender um projeto que engloba tudo quem já está fazendo, que já está mais maduro. Ou uma empresa grande, né? Ela já está madura. Nenhuma empresa grande, a gente tem lá multinacional que não começa desse jeito. Porque não conhece, né? O cara pega uma parte de um budget que ele tem que dar retorno para direção, para a empresa, e ele vai arriscar esse budget inteiro, algo novo para ele. Então ele também começa um pouquinho mais encorpado, mas ele começa utilizando algumas ferramentas. Ele não começa com um projeto. Vamos por outbound, vamos por inbound, vamos por links patrocinados. Ele começa mais tímido, mas um pouco mais encorpado. André, a gente já falou então que os tipos que tem estratégias, ferramentas, a gente já falou, deu o meu exemplo, né? Como começar, quer fazer um diagnóstico, quais perguntas. Aí criamos uma estratégia, precisamos executar. Ok. Né? Então, e uma das principais execuções é criar conteúdo, seja escrito, em vídeo e tudo mais. E aí eu te pergunto, quando alguém te contrata, eu vou dar um outro exemplo, um médico, que você me disse que existe um nicho aí de muitos médicos querendo fazer Sim. conteúdo, marketing digital e tudo mais. O médico cardiologista, que entende disso, é ele. Então a gente deduz que ele que tem que produzir o conteúdo dele. Mas você já me disse que nem sempre é assim. Que a agência ela tem capacidade de produzir este conteúdo. Como? Então, essa pergunta, toda vez que eu vou vender um projeto, o cliente fala, o possível cliente fala, mas eu que escrevo, né? Não necessariamente. Hoje em dia, tá tudo na internet, né? Então, assim, o que a gente faz é ter jornalistas, né? Que são profissionais da escrita, que entendem de como fazer isso da melhor forma. E aí, muita pesquisa. Aí tem tudo que você quiser ler, você vai achar na internet. Eles sabem como compor isso da melhor forma. E óbvio que tem coisas que o conteúdo, que a experiência que diz, né? E aí o cliente participa nessa revisão e a gente vai aprendendo com isso também, né? Mas o cliente, nesse caso, tem pouco trabalho. Aí tem casos
tem coisas que são muito técnicas, né? E aí... Entra mais o cliente. Aí às vezes precisa de um apoio técnico, então precisa de um engenheiro. Né? Aí a empresa disponibiliza esse engenheiro para trabalhar em conjunto conosco. Tá, e isso a gente está falando também de uma produção escrita, para um site, para um blog. Mas aí o cliente ele quer fazer vídeo. O médico ele quer falar, vamos supor que ele não tenha vergonha e ele queira fazer. Aí você pensa, então é ele que vai produzir o conteúdo. A agência entra como? Então esse é um ponto super importante, porque o conteúdo por si só, se você não tem um prévio planejamento, um entendimento de como as pessoas pesquisam esses problemas ou esse produto, e o outro é se tem volume de busca, se é uma demanda do mercado, se as pessoas estão ativamente no Google ou nas redes sociais procurando aquele assunto. Porque dentro do seu próprio cenário, quantos formatos de vídeo a gente poderia produzir que tem relação com o teu trabalho e que se a gente não fizer essa pesquisa prévia, a gente pode produzir conteúdos que tem pouca procura. Então, assim, é melhor você produzir um conteúdo que tem 50 mil buscas mensais no Google ou um que tem 1000. Entendi. Você vai ter o mesmo investimento para fazer um conteúdo que tem a possibilidade de retorno muito inferior. Aí, nesse caso, o que a agência faz? A gente faz toda essa pesquisa e fala, podemos fazer vídeos sobre e podcasts. Isso. Isso tem procura. Então a gente dá esse direcionamento, né? E acaba às vezes fazendo a produção, o roteiro. Às vezes o cliente, não, eu quero falar de bate-pronto. Eu falo bem, me viro, domino o assunto, então acho que vai ficar melhor. E toda agência de marketing digital, ele oferece essa questão de gravar o vídeo, gravar áudio ou não? Talvez você tenha que ter um parceiro para fazer essa produção, ou tem agência que já tem isso dentro do... Não é muito comum, né? A agência já ter... essa estrutura de vídeo. A Post está fazendo isso porque a gente entende que o futuro do conteúdo é vídeo e áudio. É muito mais fácil de consumir, o tempo está cada vez mais escasso, né? Eu te contrato, a gente tá falando sobre isso, quando eu contrato o André, uma das minhas dores é não ter que ficar me preocupando que eu tenho que ter o André e mais o fulano, mais o ciclano, mais o beltrano. Eu contrato o André e o André que se vire com os parceiros dele para me trazer as soluções. Essa é a ideia também, né, André? A gente pode ser contratado para fazer só uma parte do projeto ou para fazer tudo, né? E porque isso acontece muito, às vezes o cliente já tem uma agência que cuida da mídia digital. Ou ele mesmo decide que tem um amigo que vai fazer com o celular, que vai filmar. Internamente. Entendi. E aí a gente entra complementando o resto, ou também às vezes para executar só um pedaço. Entendi. O ideal é que esteja isso centralizado numa agência ou num profissional para gerenciar todas essas pontas, né? Porque é muita demanda. E se não tiver em sintonia, vai dar problema. Né? Mas afeta o resultado. Você, André, e a Post Digital é o que faz melhor. Entender o macro, né? Isso, e conectar tudo. Tudo. Exatamente. O nosso trabalho é exatamente esse. Entender qual é o problema, qual é o momento, onde quer chegar e pegar as melhores ferramentas e aplicar. E se precisar de alguém que vá ser especialista em alguma coisa, vocês fazem uma parceria. Isso. Ou o cliente já tem alguém Exatamente. que vai cuidar especificamente. A gente especificamente. acomoda de alguma forma. Ok. Bom, então a gente falou de estratégia, a gente falou de diagnosticar o problema do cliente, a gente falou depois de detectado esse problema e concluída a estratégia, executar, produzir esses conteúdos, e agora vem a parte de analisar e mensurar, que é a grande sacada do marketing digital. E aí, quando a gente fala em mensurar, analisar, eu lembro de Google Analytics. Mas aí sei que Google Analytics é só para o Google. A gente tem... o que eu quero entender, cada canal, cada rede social tem tem suas métricas, tem suas de análise. Sim. Então, o Instagram tem um, Twitter tem outro, todos têm? Como é que é isso? Todos têm suas próprias ferramentas de análise. Mas quando a gente fala em Google Analytics, o YouTube é do Google. Mas o YouTube tem um próprio. O YouTube tem um próprio. Porque o YouTube nem sempre foi do Google, né? Ah, sim, mas ele tem porque... Eu acredito, isso é uma opinião minha, eu acho que a ferramenta ia ficar muito complexa, você ter tudo dentro de uma ferramenta só.
E outras métricas de vídeo são completamente diferentes das métricas de um site, né? Então lá você tem tempo de visualização, você tem a taxa de abandono em que minuto. Isso no vídeo. No vídeo. E no Analytics você tem uma infinidade de métricas. O Analytics é para quê exatamente? Sites? Ele é uma tag que você insere no site e aí você também consegue monitorar a audiência que chegou até o site através de outros canais, porque você tem um recurso que chama UTM, que é uma URL identificada, é um link identificado, que você passa algumas informações por esse link para o Analytics e ele consegue botar todas as métricas que ele tem a partir daquele link, daquele acesso. Então vamos supor que a gente faz um link dentro de um vídeo do YouTube, eu levo eles para o site e eu quero fazer uma venda. Eu consigo identificar quantas vendas foram realizadas em valor monetário, né, em grana, que vieram do YouTube a partir daquele link. Entendi. Então você consegue falar assim, bom, eu fiz um link, um vídeo e anunciei no YouTube, quanto eu gastei de mídia e quanto eu realmente vendi em grana. Que converteu para chegar no meu site. Exatamente. E eu fiz a venda. Exatamente. Aí você começa a ver a diferença para o marketing tradicional, publicidade. Não tem como comparar, você concorda? Você fala, realmente deu lucro ou deu prejuízo com números reais, né? Você consegue ter esses números. Mas você acha que o marketing tradicional, anunciar em rádio, TV, jornal, revista, morreu? Ou está morrendo? Eu acho que está morrendo. Está morrendo. Você vê TV aberta? Hoje muito pouco. Eu vivo na base Você vê comercial na TV aberta? Pois é. Se você me perguntar se eu lembro de algum comercial hoje, como a gente se lembrava antigamente, não. E o digital, ele ainda está contribuindo muito para você ver menos ainda, sabe por quê? Porque você não tem aquele skip de 5 segundos lá. Pois é. Você fica doido quando vê um comercial, porque você não tem o que fazer a não ser assistir aquela porcaria. E o outro, se você quiser, você pula. Né? Você é obrigado a ver 5 segundos, que já incomoda, né? Não, e eu que trabalho com locução, a gente entende. Antes, por exemplo, pra gente gravar uma locução pra TV, pro rádio, pra essas mídias maiores, era um valor mais caro. Hoje a gente entende. E aí até uma coisa que a gente tem que trabalhar no mercado. É só pra internet. Não, você não tá entendendo. Não é só pra internet. A internet é a dona do pedaço. Sim, aquilo que eu cobrava pra gravar pra TV, provavelmente hoje... Ainda não, mas deveria já estar valendo a mesma coisa e futuramente, do que TV, futuramente vai valer mais do que anunciar em TV. Eu acho que o formato vai ser como o Netflix está fazendo. Que esses grandes artistas aí, eles estão gravando e ganham por visualizações, né? Antigamente você pagava, né? Então eu acho que a publicidade vai caminhar muito para isso. E a agência tradicional, ela vive ainda daquela história do BV, né? Que também no digital não existe isso. Explica o que é o BV para quem não entende. O BV é o bonificação sobre venda, né? Se eu não me engano, a agência ela fica com 20%. Ganha em cima do trabalho do locutor, ganha em cima do trabalho da mídia, vai pra TV lá, põe milhões, 20% volta pra agência. E no digital o Google não devolve isso, não tem esse papo, entendeu? Então tá caminhando pra um outro formato. Quer dizer que você tá achando que de repente... Sei lá, uma celebridade foi contratada para um anúncio de uma marca que vai para a internet. Ele pode ser que ele ganhe por visualizações? Não, aí eu digo, quando você diz uma produção num filme, faz sentido, porque a venda entre si é a visualização, certo? Mas ele pode ganhar por venda, por resultado financeiro. Quanto isso trouxe, qual foi o retorno em cima dessa mídia? Consigo identificar se partiu do vídeo do teu canal, por exemplo. Entendeu? Então, tudo que veio do teu canal e gerou, sei lá, você tem 5%, 10%, 1%, isso volta para você porque é um link identificável. Então eu acho que... E tudo tá girando em torno da internet, né? Você consome on demand, né? Você quer ver um filme agora, você vê agora, TV aberta. E o mais louco disso tudo, que tudo que a gente tá conversando aqui pode ser que daqui a algum tempo, não muito longo, já não valha de nada, de tão acelerado que as coisas estão mudando, né? Com certeza. O marketing digital, ou seja, é algo que não é parado, ele tá o tempo todo em movimento. O que vale hoje, amanhã é capaz de não valer mais. Olha, eu acho que a gente tá chegando no fim desse vídeo, desse primeiro vídeo, que é um genérico, assim, uma coisa mais ampla sobre o marketing digital. Esse vídeo, ou esse podcast, se você tá ouvindo a gente.
E a gente, então, a partir daqui, a gente vai fazendo sobre cada coisa que a gente falou hoje, a gente vai fazendo um vídeo diferente sobre isso, um podcast diferente, a gente pode fazer um só sobre Google, vale a pena, orgânico ou pago? A gente pode falar só sobre inbound marketing, sobre marketing de conteúdo. A gente pode falar sobre os glossários, sobre o glossário, tem assunto. Então, só para encerrar, okay. Eu quero que você fale de palavrinhas muito usadas e que eu acho que é o básico para a gente começar a falar de marketing digital. Então, métrica, leads, otimização e algoritmo. Rapidamente. Métrica, exemplifique. Métrica, falamos muito aqui. São todos os indicadores, né? Os números que você vai avaliar para saber se sua estratégia está funcionando ou não. Eles que vão dizer... Exemplo, Instagram. Que números são esses? O Instagram depende, se você está querendo autoridade e audiência, engajamento, curtida, número de seguidores, comentários. Agora, se você está com foco em venda no Instagram, é quanto o Instagram gerou de leads e oportunidades de negócio e receita. Que daí sai fora do Instagram essa métrica, você vai pegar ela de outro lugar. Ah, entendi. Entendeu? Se vai me levar para o meu site de venda e se veio do Instagram... Isso, exatamente. Quanto o Instagram me gerou de receita. Ok. Eu tenho como identificar que veio de lá esse acesso e o quanto ele trouxe em grana mesmo. Quando eu falo de métrica dentro de um site, eu tô falando de quê? Você está falando de acessos, taxa de conversão de leads, permanência na página, taxa de rejeição, que é a pessoa entrou no seu site... não ficou e foi embora, isso também é importante para ver se a página é atrativa. Então e no analista tem uma infinidade, né? Você pode ver localização da audiência. Ok. Então métricas para cada rede social ou para cada canal digital. Para cada objetivo. Tá. Vamos pensa sempre o objetivo. Para eu chegar nesse número, nesse patamar, o que eu preciso monitorar para conseguir conduzir o meu resultado até onde eu quero. Então você falou a palavra monitorar. Monitorar é monitorar essas métricas. Isso, exatamente. E automaticamente depois mensurar, né? Isso, e aí entra a otimização, que você também perguntou. Perguntei. Quando eu vejo o número e o número não está atrativo, eu vou otimizar o processo, né? Eu vou ver dentro de todas essas métricas quais caminhos estão indo melhor. Por exemplo, eu quero gerar vendas e eu estou atacando por redes sociais, e-mail marketing e links patrocinados. Eu consigo ver qual tem a melhor taxa de conversão em vendas. Eu posso simplesmente desligar um desses canais e pegar o investimento e jogar no outro canal que está com uma taxa melhor e um retorno melhor. Isso por exemplo, otimizar a sua estratégia. Exatamente. O que não está dando certo, eu descarto ou eu remodelo e potencializo onde está indo bem. Né? Isso é um processo, eu estou otimizando. Eu estou vendo aquilo que não funciona e descartando, e o que está funcionando, botando mais gasolina. A mesma coisa na produção de um vídeo para o YouTube. Otimizar. A maneira como eu escrevo o título, como é que funciona mais. A maneira que eu fiz minha thumbnail, minha capinha, como funciona mais. As tags que eu usei. Esse processo de otimização é mais com foco na leitura do robô, do algoritmo. Que é outra coisa que você perguntou, né? O algoritmo são linhas de código de programação que tem regras. Ele passa num site ou numa busca, né? Quando você faz uma busca, ele vai varrer um banco de dados, ele vai ler um banco de dados e vai aplicar uma regra em cima daquilo e vai trazer alguma informação baseado nessa regra. É um conjunto de regras, vamos dizer assim, um algoritmo. E existe um algoritmo para cada rede social, por exemplo, né? Na verdade, o YouTube é pro Instagram é outro. Cada um pensa de um jeito, mas quando você fala em um algoritmo, ele tem milhares de regras. Né? E que vai mudando. E que vai mudando, e várias combinações. Bom, então já conseguimos falar um pouquinho de tudo, o básico para a gente conseguir aprofundar a nossa conversa nos próximos vídeos e podcast. Então é isso, continue acompanhando esta série, né, André? Sim, com certeza, vai ter bastante assunto. Aqui comigo, especialista em marketing digital, da Post Digital, e eu, Rafa Ferraz, locutora, apresentadora, influenciadora e uma curiosa, querendo aprender e querendo ajudar você que tá aí também a aprender sobre marketing digital. Combinado? A gente se encontra outras vezes? Com certeza, primeiro de muitos. Então tá bom. Um beijo, fica com a gente. Tchau, pessoal. Tchau. Foi um prazer.